8 de janeiro de 2023. Tudo o que eles não querem que você saiba. Parcialidade nas prisões, excessos, desproporcionalidade da pena, omissão do governo federal e, por fim, sentenças de morte. Um efeito dominó de erros intencionais que sentenciaram centenas de famílias à inexistência. A partir de hoje, dia 8 de janeiro de 2024, você vai descobrir na série 8 de janeiro toda a face oculta das prisões. Mentiras e sujeiras do governo silenciadas pela grande mídia e pela própria justiça, que levantou o tapete, pegou a vassoura e varreu para debaixo toda e qualquer dignidade humana. Por trás de mais de 2.000 presos por ordem do STF no dia 8 de janeiro, existem mais do que imagens selecionadas. Existem famílias que sofrem pelas suas ausências até hoje. No episódio de número 1, na série 8 de janeiro, você vai conhecer a história do empresário Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, de 46 anos, pai de 2 filhas, que faleceu sob a tutela do Estado, na Papuda, e que sequer estava na esplanada no horário em que o controle deixou de ser mantido. Ele é réu primário, pai de família, trabalhador. Ele tinha problema de coração, pressão alta. Ele passou mal várias vezes lá, viu? Meu esposo morreu de uma forma injusta. 8 de janeiro. Clériston acorda pela manhã como um dia normal e caminha até a sua distribuidora de bebidas, um negócio de família. Clezão sempre foi muito respeitado e admirado na região. Estava feliz, afinal de contas, há pouco tempo, após 33 dias submetido a pulsoterapia e antibióticos, havia vencido a Covid-19. Fato que o deixou com algumas sequelas e com a necessidade de acompanhamento médico. Sua distribuidora era o lugar onde tirava grande parte do seu sustento. Não foi à toa que no domingo, dia 8 de janeiro, até às 16 da tarde, ainda estava por lá, trabalhando. Prova disso, o circuito interno de segurança da própria distribuidora. A minha pergunta para você é: será que realmente o Clezão era um vândalo, golpista, terrorista, como até então o ministro da Justiça Flávio Dino acusava? Não. O Clezão era um brasileiro como qualquer outro que acreditava em um Brasil com suas cores pintadas de verde e amarelo, ainda vivas e reluzentes. No momento em que foi preso, Clezão havia entrado no Senado para se abrigar, enquanto a ação policial usava gás de pimenta e tiros de bala de borracha, uma medida de segurança. De trabalhador a réu. O jogo virou em questão de segundos. Os últimos passos de Clériston Pereira da Cunha, em liberdade, se tornaram em passos que o levariam para a prisão em um piscar de olhos. Clezão foi criado e educado para viver do seu próprio suor. Era trabalhador e casado há mais de 25 anos com Jane Duarte. Mas agora, o inimigo foi selecionado sem argumentos, sem razão. É revoltante saber que um pai de família, réu primário, não tem antecedentes criminais, fica 10 meses preso numa cadeia sem ter cometido crime, estado, sem ter roubado, tomando medicamento com comorbidade e não ser visto. Ele estava lá em paz, ele estava lá não quebrando. Ele jamais iria fazer isso, jamais. Clezão estava preso sem provas, sem voz, sem chance. E não sou eu que estou dizendo, mas o próprio representante do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República, aquela que tem como função constitucional de representar e fiscalizar os interesses da União, descartou o flagrante, recomendando ainda que o processo fosse respondido em liberdade. Afinal de contas, Clériston não apresentava risco nenhum à sociedade, e nem muito menos representava qualquer possibilidade de tumultos nas investigações. O fato é, enquanto tudo acontecia, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, estava sendo solto, ainda com o uso de uma tornozeleira eletrônica.
Se o Anderson havia sido solto de maneira acertada, por qual motivo Clériston, sem provas e que alguns momentos atrás estava em sua distribuidora trabalhando, não seria? E aqui estão 3 pontos. Ponto número 1. Exceder não é fazer justiça. 3 laudos médicos foram apresentados à justiça mostrando que Clezão sofria de problemas cardíacos. Ponto de número 2. Omissão mata. Clezão foi sentenciado à morte diante da omissão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando não atendeu à recomendação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, para que tão somente respondesse o processo em liberdade. A minha conclusão, ponto de número 3. O crime contra a democracia realmente aconteceu, mas acredite, também foi cometido pela justiça brasileira. Um dos parênteses mais importantes em tudo isso é a individualização de penas, um princípio do Código de Processo Penal brasileiro, está sendo devidamente ignorado. Olhe para esses 2 processos de outros réus. Cerca de 93% do conteúdo do processo é igual. Onde estão as vozes que deveriam realmente estar ecoando pelo Estado Democrático de Direito? Não há músicas, posts, cancelamentos e nem uma mensagem em letras pequenas nos rodapés dos jornais. Seria esse um 4º ponto? Dez meses preso, sem ter cometido crime, sem ser ouvido. Acredite, esse vídeo não é sobre política, é sobre vida, dignidade e sobre humanidade. Dia 20 de novembro, por volta das 10 da manhã, um ataque fulminante. Clezão estava pela bandeira, pela ordem e pelo progresso, pela paz, e assim se foi em paz. Uma dor que não se resolve com dipirona. Um ataque final contra a família, contra os sonhos, contra um brasileiro comum. Direitos humanos não vimos e sequer realmente ouvimos. Algum esclarecimento do que realmente aconteceu? Haverão responsabilizados pela morte de um pai de família? Um brasileiro se foi. Quem será o culpado? Por que o silêncio? O problema nunca foi o que acontece, mas com quem acontece. Se os 9 medicamentos que o Clériston precisava tomar por dia e assim mantê-lo vivo foram também ignorados, a memória de um homem comum, trabalhador, honesto, pai de família e construtor de um futuro melhor há de mantê-lo vivo. O sonho dele era ver as filhas formadas. Clériston Pereira da Cunha, um inimigo selecionado. Chorar para aliviar, lutar para honrar. Lágrimas pesadas que lavam a alma e escorrem pelo rosto de quem sente tanta falta de alguém. Do pai, do esposo, do amigo. Clezão foi retirado da sua família sem direito a despedidas. Hoje, o choro é uma tentativa de aliviar e de expressar a dor, ao mesmo tempo que clama pela honra e pelo legado que foi deixado. No Clezão estava a alma do povo brasileiro, de um brasileiro comum que jamais deixará de ser esquecido por outros 200 milhões. (8 de janeiro de 2023) e tudo o que eles não querem que você saiba. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, você vai conhecer a história do senhor Jorginho Cardoso Azevedo e toda a face oculta das prisões, das condenações desproporcionais e mentiras espalhadas como verdade pela grande mídia. Episódio de hoje, Preso pela Esperança. Imagine que você está casado há mais de 40 anos, num
nunca passou um Natal sequer longe da família. O quinto, entre 10 irmãos, desde novo você tem trabalhado na agricultura. Mesmo sem ter terras, você estava sempre trabalhando na terra de alguém. O trabalho nunca foi problema. Até cirurgia na coluna para colocar 8 parafusos e 2 platinas já foram necessárias para que as suas dores fossem amenizadas. Tudo isso consequência de uma vida dedicada à agricultura. Mas a vida vai acontecendo, com muito esforço você compra sua terra, um pequeno pedaço de terra. Mas agora há dores no estômago, elas te acompanham. Afinal, a idade está chegando e as coisas já não são mais como antes. 40 anos de casado, 3 filhos, 3 netos, estando mais uma a caminho. Dia dos Pais, aniversário, Natal, Ano Novo, não importa a data, você estará sempre sozinho, sem remédios, sem família, sem voz. Condenado aos olhos dos outros, condenado pelo que você não fez. Não há provas, não há nada. A justiça não ouve, ou melhor, não deseja ouvir. O que aconteceu no dia 8 de janeiro aconteceu também na vida do Jorginho Cardoso de Azevedo, um senhor de 62 anos. Será que sentir essa dor, não somente a dor da prisão, mas a dor da falta da dignidade, do sofrimento, da exaustão física, mental, não seria pesado demais? Pior, a dor da ausência é gritante. O vazio dentro de casa, os filhos, os netos, sob olhares atentos o procuram. Nada encontram. A justiça diz que encontrou, mas se ela, cega pela parcialidade, voltou a enxergar muito mal. A justiça o prendeu para fazer justiça, mas acredite, há injustiça na justiça. O Jorginho representa um bode expiatório por uma decisão política, por um voto, por uma esperança. Até hoje não existem laudos que comprovem quaisquer participações. Não há imagens, não há nada vindo da perícia. Não há espaço para ouvir, só condenar. Seu Jorginho se abriga na hora do tumulto e recebe como abrigo uma prisão, um peso, o de ser condenado como terrorista. O senhor ministro Alexandre de Moraes usa no voto reportagem do jornal Metrópolis para dizer que o senhor Jorginho havia pago R$28 mil por um ônibus. Mas a Polícia Federal nunca chegou nessa conclusão. E não há nenhuma prova no processo, a não ser uma matéria de jornal trazida pelo próprio julgador. A mídia divulga que o seu Jorginho foi apreendido com itens utilizados para crimes multitudinários. Porém, o material não estava nas mãos dele. Como então ser condenado pelas ações de uma outra pessoa? Como então ser julgado pelo que não fez? A pergunta é: contraditório, ampla defesa? Onde fica? Tempo de condenação: 17 anos. Para que você tenha uma ideia, Elise Matsunaga, condenada por esquartejar e matar o seu ex-marido, teve sua pena diminuída por ter confessado o crime. Condenação final: 16 anos e 3 meses. A pergunta que fica é: quanto vale uma vida? E hoje nós temos a resposta. Depende de que lado essa vida está. – 8 de janeiro de 2023 e tudo o que eles não querem que você saiba. Eles não querem que você conheça essas histórias e o motivo é simples: dinheiro, corrupção, favores, o controle da grande massa e, claro, aquele velho toma lá da cara.
E quem sofre, claro, não são apenas os réus, mas toda a família, todo o bairro, uma comunidade. Hoje você vai conhecer a história do Jorge Luiz dos Santos e tudo que a família está enfrentando até hoje, mais de um ano depois. Episódio de hoje, preso pelo próprio nome. O carrinho do caldo de cana continua no canto, assim como os sonhos, como o reencontro com o olho a olho. Jorge Luiz é pastor e se dedicou desde a juventude à sua fé. Pai de 5 filhos, avô de 6 netos, e agora chegou alguém na família que ainda não conheceu, o seu primeiro bisneto. Ao receber um convite de um amigo para ir até Brasília, telefonou para a esposa, garantindo que no dia seguinte estaria em casa. Lê do engano. Pastor Jorge, os seus projetos missionários, a sua comunidade, os batismos realizados, o sonho de comprar uma lona para evangelizar os diversos lugares dessa nação ficaram para o outro momento. Seu Jorge, sem condenação até agora, sabe o quanto está sofrendo com suas dores devido às comorbidades, o quanto está sofrendo com o peso de ter o nome de outro alguém. Sim, no dia 18 de dezembro, enquanto a Procuradoria-Geral da República lhe deu parecer favorável à sua soltura, identificando a boa índole do seu Jorge, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu o pedido de liberdade provisória, por um erro judicial, alegando que o pastor teria outras 2 alegações anteriores. O nome do outro réu era até o mesmo, mas o RG, CPF e filiação não dá. Preso pelo que não cometeu, liberdade indeferida por um crime que aconteceu em algum lugar desse mundo e lhe foi atribuído. Sim, existe injustiça na justiça. Seria essa mais uma piada sem graça? Atualmente, sua família, que já enfrentava suas próprias dificuldades, se viu de mãos atadas, sem saber o que e como fazer. Seus filhos se uniram para que a sua mãe, faxineira, não passasse necessidades, já que o carrinho do caldo de cana precisou parar. Jorge Luiz dos Santos precisa de uma cirurgia em caráter de urgência. Mas quase 8 meses depois, a decisão vem sendo descumprida. Seu Jorge vem de um cenário onde desde os 9 anos de idade trabalhava com seu pai adotivo. Se virou como pôde. Foi pedreiro, vendedor, de tudo para que a família e a sua igreja não passassem por dificuldades. Enquanto isso, a sua liberdade está nas mãos de outro alguém. Esse alguém que não conhece. Esse alguém que não deseja conhecer, nem muito menos olhar nos olhos e escutar. O verbo conjugado aqui é condenar. Os dias passam e quanto mais silêncio durante esse processo, melhor. Afinal de contas, o toma lá da cá precisa continuar. Os favores, o rabo preso, as mentiras e falcatruas seguem com vida longa em todos os âmbitos. A preocupação é defender um viés político ou defender os brasileiros perante a Constituição. Aliás, antes que você acredite que estou aqui para defender um lado A, um lado B, estou aqui para poder dar voz, assim como a Constituição Federal e todos os códigos de legislação brasileira fazem. O Brasil precisa ser defendido, o brasileiro precisa ser defendido. Afinal de contas, existe uma caneta pública que deveria ser nossa, mas é deles. O carrinho do caldo de cana precisa continuar seu caminho. A comunidade do pastor precisa do pastor construtor. Construtor de ideias, de sonhos, de dignidade.
A minha pergunta é: a dignidade também tem lado? – 8 de janeiro de 2023 e tudo o que eles não querem que você saiba. Sim, as condenações continuam, as vozes silenciadas. A grande mídia faz de conta que nem viu. A minha ideia em realizar essa série é dar voz a quem está em silêncio. Em silêncio não porque quer, mas porque foi amordaçado. Hoje, você vai conhecer a história do Tiago de Assis Matar e tudo o que eles, em favor da justiça, têm feito. Como todo lado tem duas moedas, conheça agora o outro lado dela. Episódio de hoje, Preso pela Bandeira. Se contado em outro tom, tudo o que vou te mostrar agora poderia se tornar uma piada. Mas a verdade é que o sofrimento que a família do segundo condenado pela participação nos atos antidemocráticos parece não ter fim. Tiago todos os dias levava e buscava os seus filhos na escola. Um filho de 7 anos, uma filha de 5 anos, até que um dia fez isso pela última vez. E ao contrário do que você pensa, e do cenário brasileiro, onde cerca de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, o que é um absurdo e uma crise de paternidade, não foi uma decisão do Tiago não ficar. Que de uma hora para outra foi acusado por 5 crimes, entre eles golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e por aí vai. Armado com o quê? Sendo que ele estava somente com uma bandeira amarrada no pescoço. Outro crime, dano qualificado pela violência e grave ameaça. Qual que foi a violência que ele fez lá dentro? Eu gostaria que eles me mostrassem, porque eu tô até agora esperando a prova da violência que ele causou lá dentro, não sei contra que e contra quem. Revoltante, é revoltante mesmo, é chocante. Provas? Adivinhe? Nenhuma. Algumas imagens que condenam o Tiago, sim, essas existem. Ele estava carregando a sua própria bandeira do Brasil, enquanto pacificamente desejava uma vida melhor para seus filhos. O Tiago tem algo em seus antecedentes criminais. Há alguns anos ele errou. Corrupção ativa, passiva, assassinato, desvio de dinheiro público? Não. Som alto. Eu disse que, se contado em outro tom, isso poderia ser uma piada. Sua recompensa? Uma condenação de assassino. O rei o transformou em réu e o condenou a longos 14 anos de prisão. A mesma pena que o ex-lutador Luiz Paulo dos Santos foi condenado por ter matado sua esposa, de apenas 26 anos, e ter tirado seu corpo do apartamento com um carrinho de supermercado em novembro de 2022 em São Paulo. O crime do Tiago foi pela luta de um país melhor, por ajudar quem passava mal no dia das manifestações. A razão? Não, ele estava na hora e no lugar errado. O problema é que ele estava do lado errado do rei. A pergunta final não é quem tem razão, mas onde ela está. Direitos humanos, por aqui é seletivo. Assim como a caneta que condena a mídia que publica, o que vale de lá não vale de cá. Se contado em outro tom, tudo isso não seria nada mais, nada menos que uma piada. Mas o brasileiro voltará a sorrir, não pela chacota com que estão fazendo com alguns de nós, mas pela esperança que viveremos com realidade.